Bom dia a todos. Então, recapitulando, né? Ontem eu falei para vocês que a partir do final do século XIX, início do século XX, se estabelece em diferentes universidades cadeiras de História da Ciência, começa a se fazer essa História da Ciência, mas dentro daquela orientação epistemológica do período que era o positivismo. E mesmo no início do século XX com o neopositivismo, né? Então, que era a ideia de que, basicamente, a história da ciência deveria descrever os feitos, né, dos cientistas. Aí você tem ou uma ideia presenteísta, né, quer dizer, toda a cadeia anterior ao processo da ciência, né, foi necessária para se chegar naquele momento. Então, se trabalha com a ideia de progresso, né? Não com a ideia de processo, como eu tinha dito ontem, se trabalha com a ideia de progresso e é a ideia de que, inexoravelmente, a ciência alcançará o seu fim e o papel do historiador é um pouco descrever de maneira o mais neutra possível essa ciência. Bom, também disse que, em parte, essa ciência era feita um pouco por amadores, né? As pessoas não tinham ainda, vamos dizer assim, a profissão academicamente de se dedicar a essa história, né? E a situação vai começar a mudar a partir da década de 30, né? Então, hoje nós vamos trabalhar essa década de 30 a 30, 40, como que, de certa maneira, a gente pode dizer que, academicamente falando, essa disciplina começa nesse período, né? Então, o primeiro historiador da ciência que a gente vai analisar aí, que é o Poiré, ele tem uma grande importância nesse processo também de institucionalização da disciplina História da Ciência, não só de proporcionar um modelo de interpretação, de se fazer História da Ciência, mas também fazer essa história. Por exemplo, nós vamos ver o Fleck, né? O Fleck não teve uma oportunidade embora ele tenha seguido uma carreira acadêmica na área de ciências, ele não seguiu na área de História da Ciência. Então, nesse sentido, ele não foi uma pessoa que ajudou a institucionalizar o campo. Então, contrariamente, o Poiré foi um dos primeiros historiadores a escrever, de se dedicar à pesquisa, escrever, a participar dos congressos, dos seminários. Então, esse aspecto é muito importante. Então, a partir dos anos 30, a gente começa a ter cada vez mais, de forma sistemática, esse tipo de perfil de historiador da ciência, aquele historiador acadêmico que se dedica à pesquisa da história da ciência e começa a difundir, a institucionalizar, a criar propriamente um campo, né? Ela deixa de ser um pouco, vamos chamar assim, amadora e passa a ser mais profissional. Então, dentro desse contexto institucional, a gente vai ter também esses aspectos teóricos, metodológicos, vamos dizer assim, formas diferentes de se fazer história da ciência. E dentro dessas formas diferentes de fazer história da ciência, o que eu estou tentando enfocar aqui é como que nós temos uma história positivista e uma história que deixa esse viés positivista e faz um outro tipo de proposta. Então, nós vamos ver basicamente duas propostas. Como eu tinha dito ontem, esse módulo se chama O Filósofo e as Máquinas, né? A emergência da historicidade da ciência. O filósofo, como eu disse, é o Poiré, né? Parodiando um próprio texto que ele escreve. Esse texto inicialmente é uma espécie de resenha que ele escreve sobre um outro historiador que fala sobre a importância das máquinas no processo de desenvolvimento da ciência moderna, né? O Poiré, evidentemente, ele vai achar que as máquinas são importantes, mas ele não vai achar que esse processo é fundamental na instituição, na emergência da ciência moderna. Ele é um processo que vem a reboque, né, e não, como eu vou falar daqui a pouco, e não o contrário. Então, por isso que eu intitulei esse módulo de O Filósofo e as Máquinas, porque essa ideia de máquinas acaba, vamos dizer assim, sendo central para um grupo de historiadores que trabalharam com a ideia de que os aspectos sociais são extremamente importantes e, para alguns, até determinante no processo de constituição
da ciência moderna. Então, a gente tem esses dois blocos, tá? Por um lado, o Poiré, de maneira solitária, vamos chamar assim, e por outro lado, os outros que eu vou analisar aqui, né? que é o Merton, que é o Hessen, o Grossman, que é o Ziezel e o Fleck, né? O Reichenbach, ele não é um desses historiadores. Na realidade, ele é um dos, embora seja alemão, né, de Berlim, não de Viena, ele era um dos membros, né, vamos dizer assim, do Círculo de Viena, e ele, com essa ideia, né, do contexto de descoberta e contexto de justificativa, vai um pouco que jogar água fria na fervura, né, daqueles defensores dos aspectos sociais como constituintes fundamentais da emergência da ciência moderna. Então, daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro isso que eu estou falando. Bom, então a ementa do modo, né? A partir dos anos 30, Alexandre Poiré cria uma alternativa à concepção positivista de história da ciência ao introduzir uma nova perspectiva com base na análise das ideias científicas. Contudo, a história da ciência, das ideias científicas de Poiré ainda coloca em segundo plano os aspectos sociais envolvidos na construção da ciência. Então, quer dizer, o Poiré foi um avanço, se a gente considerar uma mera abordagem positivista, ele representou um avanço significativo. Em parte, até, vamos dizer assim, um pouco o sucesso dele se deveu também a isso, essa inovação de trabalhar com esses aspectos, né, em contraposição a uma visão positivista. Isso que era muito comum até então. Então, o Poiré, de certa forma, ele, ao criticar uma posição positivista, ele também critica uma posição, vamos dizer assim, social ou sociológica de entendimento da ciência. Então, esses são, criticar uma posição positivista foi algo mais fácil. A posição social, ele não, na realidade, ele contesta em diferentes momentos, mas ele não constrói argumentos muito significativos para destituir essa ideia de que os aspectos sociais são importantes na construção da ciência, né? Então, na realidade, esse não é, talvez, o foco central dele. O foco central dele é trabalhar a história da ciência moderna e ter, sim, uma concepção epistemológica de fundo de como que ele está entendendo essa história, mas ele não gasta boa parte do tempo dele discutindo essa concepção epistemológica, vamos dizer assim, com seus antagonistas, né? Ele simplesmente critica, ele fala, não, isso não é uma boa concepção de história da ciência, mas ele não desenvolve muito esses aspectos, não. Embora ele tenha alguns argumentos que a gente vai ver, eles são bastante interessantes para se questionar esse aspecto da história da ciência como de uma história sociológica, vamos chamar assim, da ciência. Bom, então, contrariamente à perspectiva de Poiré, no mesmo período, autores como Ziezel, Edgar Ziezel, né, Merton, Hessen, o Boris Hessen, o Grossman e Fleck elaboram diferentes interpretações da ciência a partir dos aspectos históricos e sociais. Procuram compreender a ciência como uma relação entre a natureza e a sociedade em um determinado tempo histórico e, de diferentes modos, esses autores valorizam os aspectos sociais presentes nas práticas científicas, afirmando a emergência da historicidade da ciência. Em outras palavras, a concepção de que a história de um saber é elemento constitutivo desse saber, como eu tinha dito ontem. Então, é isso que eu estou chamando de historicidade, né? Uma coisa é chegar e descrever, independente do contexto histórico, esse processo se dá dessa maneira. Bom, é lógico que ele se deu no tempo histórico, mas esse tempo histórico não influiu no resultado final. Então, essa concepção de historicidade vai dizer assim, não, se fosse uma outra configuração histórica, se fossem outros os agentes históricos, sociais, né? Se fossem outros os interesses dessa configuração histórica, outros seriam os objetivos da ciência, ou talvez nem se tivesse ciência. Então, é isso que está em jogo aqui. Por um lado, o Poiré dizendo que isso não tem nada a ver, tá? É lógico que a ciência ocorre em cima de pressupostos sociais, políticos e econômicos, mas esses pressupostos para o Poiré não são determinantes no desenvolvimento da ciência. Eles estão presentes, né? Ele mesmo vai falar assim, é óbvio que a criação da cidade foi importante para a criação da ciência, mas não é o fato de se ter a cidade que se tem a ciência. Então, ele vai trabalhar um pouco nessa perspectiva.
Então, a concepção de que a história de um saber é um elemento constitutivo desse saber. Por fim, será visto como a dicotomia de Reichenbach, né, a ideia de contexto de descoberta e de justificação ou justificativa, esses dois momentos, isso não interessa se você tem uma boa história da ciência, uma boa sociologia da ciência ou não, isso é descoberta. Como se você descobre uma ideia científica, você pode chegar a ela por N processos. Em última instância, o que conta é quando você formula uma lei científica, quais são os aspectos intrínsecos, né, racionais, experimentais, matemáticos, intrínsecos a essa teoria. Então, isso é que conta. Então, a gente vai ver que, de certa maneira, o Reichenbach, na esteira de Carnap, né, do texto da Construção Lógica do Mundo, que é um texto de 1928, que o Carnap, um dos principais representantes do neopositivismo, escreve, desenvolvendo um certo aspecto desse livro, que o próprio Carnap posteriormente não vai endossar. Depois sai uma republicação, já uns 20, 30 anos depois, o Carnap já lê ele escreve uma introdução a esse livro dele, num tom assim um pouco meio histórico. Quando eu era jovem eu tentava fazer isso, não é exatamente isso que se deve fazer, né? Mas de qualquer forma esse livro ele abriu uma perspectiva para se entender, para se fazer essa divisão, né, essa dicotomia entre contexto de descoberta e de justificação, e o Reichenbach, né, 10 anos depois, em 1934, 35, ele vai, num dos livros dele, esse livro até é bastante interessante, porque foi nesse livro do Reichenbach que o Kuhn ficou sabendo do livro do Fleck, né, leu lá num pé de página. O Reichenbach usa o livro do Fleck, evidentemente não para falar, já que Fleck é um representante dessa perspectiva social, evidentemente Reichenbach não usou o livro do Fleck para falar, olha que legal, uma abordagem social da ciência, não foi isso. Ele simplesmente usou umas lâminas, né, umas imagens que aparecem, né, para ilustrar algumas coisas de como que a ciência procede num aspecto positivista, né? Então, de certa forma, ele estava pensando exatamente o contrário do Fleck, né? Ele pega essas lâminas e fala, olha, tá lá, isso é assim, como que a ciência vai evoluindo, né? E coloca isso no pé de página, o Thomas Kuhn lê e fica interessado nesse livro, né? Com isso também é aquela coisa que eu disse ontem, de uma certa maneira esses autores estão todos um pouco interligados, né? Um acaba citando o outro. Bom, então o Reichenbach ele vai criar nesse livro essa dicotomia, né? E isso vai de alguma maneira calar um pouco essa abordagem social, essa ideia de que os condicionantes sociais são determinantes na produção do conhecimento científico. É uma ideia que vai ficar um pouco de lado até em 1962, quando vem o texto do Kuhn, né, dando totalmente um outro, vamos dizer assim, uma outra força, né, uma outra energia, retomando essa ideia e complementando essa ideia, dessa vez já com vários outros aspectos, né, filosóficos já desenvolvidos. Então isso vai dar mais força para uma aceitação do livro do Kuhn. Depois a gente vai analisar isso aí. Bom, então, Poiré, a história das ideias científicas, né? Primeiro dizer assim, eu sou muito fã do Poiré, embora eu não concorde com essa ideia de que a história das ideias científicas versus a dimensão social presente na ciência, embora eu não concorde exatamente com essa tese de fundo dele, é inegável que os textos do Poiré são textos assim, muito bons de ler. Ele é extremamente erudito, né? Mostra de uma forma muito detalhada. Ele é um pouco repetitivo, quer dizer, as coisas sempre ele retoma, fala um pouco as mesmas coisas, né? Ele está trabalhando mais ou menos no mesmo período, mais ou menos os mesmos autores, então, de certa forma, os textos acabam tendo uma interconexão, vamos dizer assim, né? Mas, de um modo geral, é um autor que é bastante prazeroso de ler, a gente aprende muito,
Então, com isso eu quero dizer, estou recomendando que se leia Poiré, estou falando assim para não ler. De qualquer maneira, eu acho que ainda e sempre será, um dos autores assim, formadores, né, da história da ciência. Quer dizer, a gente tem que necessariamente ler o Poiré, mesmo que a gente não concorde com ele. Quer dizer, uns vão concordar, outros não vão concordar, mas eu acho que é leitura obrigatória para todo mundo, né? Então, quem que é o Poiré? Algumas pessoas falam Coiré, porque na realidade o Poiré ele era russo, né? Mas como ele acabou indo para a França, então falar Poiré é um modo afrancesado de se falar, né? Como a nossa tradição também passou muito pela França, a gente recebeu essas ideias muito via a cultura francesa, a filosofia francesa, então acho que no Brasil a maior parte das pessoas falam Poiré, né? Mas quem quiser falar Coiré, eu não sei uma palavra de russo, então não sei nem dizer se isso está correto ou não, né? Então ele nasceu na União Soviética, ele posteriormente foi para a Alemanha, ele foi aluno do Edmund Husserl, né? Ele tinha um interesse pela matemática inicialmente, assim como Husserl também, né? E depois foi para a França e foi aluno do filósofo francês da época, autor do Riso, do Elan Vital, como é que chama? Bergson. Foi aluno do Bergson, né? Frequentou, ele admirava os mestres dele. E, inicialmente, ele escreve sobre filosofia russa, escreve sobre Platão, sobre vários aspectos de história da filosofia, e só posteriormente que ele vai escrever sobre história da ciência. Então, talvez nós não estivéssemos falando aqui dele se ele tivesse trabalhado só com a história da filosofia. Mas, na medida que ele começa a trabalhar com a história da ciência, ele ganha uma certa projeção, inclusive internacional, né? Ele tem um período que ele vai para os Estados Unidos, então ele ganha uma projeção, as pessoas começam a se interessar pelos textos dele e, de um modo geral, quase sempre as pessoas lembram de Poiré como um historiador mais da ciência do que propriamente da filosofia, né? Bom, então, o que é a diferença? A diferença é que ele está propondo não propriamente uma história dos fatos, como os positivistas até então propunham, mas uma história das ideias. Como eu disse, para ele, independentemente de aspectos sociais, econômicos e políticos, o que conta é como que as ideias se desenvolvem. Para ele, basicamente, ciência é teoria. O próprio processo de experimentação, ele faz uma diferença entre experiência e experimentação, né? A própria experimentação é algo que é conduzida pela teoria. Então, esse é um pressuposto dele. É muito mais uma espécie, assim, quando ele analisa a modernidade, né? Ele é muito mais uma atitude mental, é muito mais ele caracteriza a modernidade, ele usa palavras como estilo de pensamento. Isso é uma coisa assim que me surpreendeu, porque a gente vai ver com Fleck, essa é uma expressão central na obra de Fleck, estilo de pensamento, mas quando o Poiré faz uma abordagem da modernidade, ele usa essa palavra num texto de 1930, lembrando que a própria expressão estilo de pensamento que o Fleck utiliza, ela é uma expressão do Mannheim, que num livro de 1925. Então, de certa maneira, essa expressão cunhada em 1925 pelo Mannheim, ela está ali na Europa, né? Tanto é que ela aparece na boca do próprio Carnap. Então, quando o Carnap fala que a construção lógica do mundo, que é aquele texto de 1928, ele fala que ele está fazendo uma proposta que, porque a filosofia, ou a epistemologia, né? Ela se configura como um novo estilo de pensamento. Então, a expressão estilo de pensamento aparece em Carnap, aparece em Poiré, quer dizer, são autores diferentes, né, de tradições um pouco diferentes, de perspectivas diferentes, mas você vê essa palavra aí, estilo de pensamento, que em 1935 vai ser dado um sentido mais próprio, mais peculiar, ligado à ideia de ciência, pelo Fleck, né? Bom, então,
quando o Poiré caracteriza a ideia de modernidade, ele usa expressões como é um novo estilo de pensamento, é uma mutação, é outra expressão que o Fleck usa também, né? Então, o Poiré ele é muito versátil, então você acha esses conceitos assim muito, às vezes, diferentes, né? de tradições diferentes. O que é a modernidade? Ele vai dizer, a modernidade é um novo estilo de pensamento, é uma nova configuração, é uma nova atitude mental. É algo que, desde os gregos, o homem não faz uma coisa tão diferente, né? A própria ideia de revolução científica tem um livro do Stephen Shape que se chama assim, A Revolução Científica. Aí na introdução desse livro ele fala duas coisas que são interessantes. Uma delas é que a ideia de revolução científica, né? Ele começa dizendo assim, a revolução científica não existiu. Isso é o Shape, tá? Não existiu. E este é um livro sobre ela, né? Quer dizer, é um livro sobre uma coisa que não existiu. O que o Shape quer dizer é o seguinte, que a revolução científica é a invenção de historiadores. Quer dizer, na realidade, talvez as grandes navegações, né? Quer dizer, o homem sai da Europa, vai em outro lugar e volta e traz informações totalmente diferentes. Talvez isso tenha mudado muito mais o imaginário do homem europeu do que o Galileu em 1609 olhando para a Lua solitariamente. É uma imagem até poética, né? É uma imagem que é usada pela Hannah Arendt lá entre o passado e o futuro, quando ela vai falar de ciência, o que está entre o passado e o futuro, que é a modernidade. Então ela vai analisar como que a modernidade surge. A ideia básica é essa ideia do Poiré, essa ideia do Galileu olhando solitário, né, para a Lua, etc. e tal. Então, essa imagem que caracteriza uma espécie assim, de fundação da ciência moderna, ela não é necessariamente uma imagem que reflete toda a complexidade do que foi a ciência moderna. Então, é isso que o Shape está dizendo, olha, o que é a revolução científica centrada nesses personagens? Não é que o Galileu não tenha existido, que essas coisas não tenham acontecido, mas é que dentro daquele processo, né, o Poiré coloca o ano de 1543, que é o Copérnico, que é o Versalhes, que são obras significativas, então ele fala, esse dia, esse ano começou a modernidade, se a gente tiver que escolher uma data, não é que ele está dizendo que começou. Então, nesse sentido, o que o Shape está dizendo é, um historiador como Poiré, ele foi fundamental na criação dessa tradição. O que é a disciplina História da Ciência? É a disciplina que estuda a revolução científica. Então, quase sempre as pessoas ainda têm muito associada essa imagem. O que é a história da ciência? História da ciência é a história da astronomia de em torno do século XVII. Evidentemente que a história da ciência é a história de todas as ciências, cada ciência tem a sua história, mas essa tradição, né, ela foi cunhada, né, sobretudo pelo Poiré. Então essa ideia de revolução científica, segundo o Shape, ela foi, não que a expressão revolução científica não existisse antes, né? A gente pode ler um livro do Bernard Cohen, né, que era um colega do Kuhn lá de Harvard. O Bernard Cohen, que é um importante historiador da ciência também, ele escreve um livro que se chama assim, Revoluções na Ciência. Então ele analisa 4 modelos de revolução. Então ele vai mostrar lá que alguns autores, como o próprio Darwin, falam, diziam, né, se for verdade o que eu estou pensando aqui, eu vou causar uma revolução na ciência. Não é que o próprio cientista não tivesse essa ideia de que o conhecimento pudesse ser revolucionário e tal, mas é que o Poiré, de certa maneira, ele formata essa ideia da revolução científica. Ontem eu dizia aqui que a partir de Kuhn todo mundo faz paradigma o tempo inteiro, não é isso? Que a gente vai ali na esquina e nós estamos fazendo mudança de paradigma. Então, fazer revolução científica, as pessoas passaram a fazer isso, né, sistematicamente a partir de Poiré. Então o Bernard Cohen, nesse livro, Revoluções na Ciência, ele lista lá uma série de títulos, né, o Rupert Hall, por exemplo, uma série de títulos, os livros produzidos, né, a partir dos anos 40 até os anos 50, assim, uns 15 anos, ele mostra vários títulos, tudo tem revolução.
a revolução científica assim assada, não sei o que, revolução científica. Então é isso que o Shape está dizendo, quer dizer, os historiadores tiveram que, foi uma espécie assim de mito inaugural da disciplina História da Ciência. O que nós vamos estudar? Vamos estudar a revolução científica. E o que é mais importante? O entorno de Galileu, né? Como diz um colega meu lá da física, né? Ele fala assim, para vocês o Galileu é tão importante, para a gente aqui na física ele é no máximo um bispo de província, não chega a ser um papa. Aí na filosofia, na história, tudo é Galileu. Galileu é um papa, porque ele centraliza, né? Ele é importante nesse sentido, eu já disse aqui ontem, se eu não me engano, que o Russell já falava de Galileu, quer dizer, a filosofia e a história, porque o Galileu ele é emblemático nesse sentido, porque ele vai trabalhar não só com aspectos científicos, mas com aspectos culturais. Disse também que o Newton, que evidentemente todo esse processo culmina em Newton, cientificamente falando, e até culturalmente, mas o Galileu vai ser um personagem central nesse aspecto. Então, por isso é que, vamos dizer assim, ao lidar com diferentes aspectos culturais, científicos e culturais, o Galileu enfrenta coisas que, por exemplo, o Newton não teve que enfrentar. Então, nesse sentido, é que para a história e para a filosofia, ele se torna mais importante, né, do que para a física propriamente, né, porque ele está lidando com transformações culturais extremamente importantes ali naquele momento. E esse, segundo o Shape, né, que faz aquela brincadeira e escreve um livro sobre a revolução científica, isso é uma espécie de construção, isso é uma espécie de recorte, né, como os historiadores gostam de dizer, você faz um recorte de data, de atores ali e analisa esse processo. Então, Poiré foi uma figura central nesse processo. Se ele tivesse feito só isso, né, eu já poderia, vamos passar para o próximo autor e não vamos nem discutir o Poiré. Mas o que é que ele traz de significativo? Basicamente, essa ideia de que ciência é teoria. Tá? Então, esse negócio de o que irrita extremamente o Poiré, irrita mesmo. Você está lendo o Poiré, parece assim que ele está ali tranquilo, te falando, porque tinha o Galileu, e o Galileu é assim, e de repente, Bacon não é importante para a história da ciência. Parece até que você escuta ele ranzinza assim, falando assim, eu não aceito que esses aspectos, né, assim, um pouco passional, porque parece que a fala dele altera, né? Se você está ali, quer dizer, a fala pela leitura, você está lendo, né? Aí parece que ele fica assim, pé da vida com essas pessoas que querem trazer esses aspectos sociais como sendo aspectos relevantes para a fundação da ciência moderna. Então, basicamente, ele acredita na ideia, né? Vamos dizer assim, né? De que são as ideias que constroem a ciência. A teoria, né, ela é mais relevante do que os fatos, a teoria é que orienta os fatos. Se fosse aí, até tudo bem, mas ele vai pensar o seguinte, né, boa parte da obra do Poiré é centrada, né, no surgimento da física moderna, é centrada na ideia de inércia, né, é centrada no período que vai um pouco antes do Galileu até o Newton, tanto é que as principais obras dele, né, são estudos sobre Galileu e estudos sobre Newton, né? Ele está tentando compreender esse processo e o que vai, segundo ele, modificar totalmente a visão de mundo, né, que existia até, vamos colocar o Galileu, um pouquinho antes, né, mas até Galileu e pós-Galileu, vai ser um modo como o homem percebe o real, percebe o mundo, percebe a natureza, percebe o entorno dele, e esse modo está associado a uma atitude mental. Então ele vai dizer, assim, muito resumidamente, ele vai dizer basicamente o seguinte: para os gregos, quando o grego pensava a máquina, né, do universo, a mecânica, quer dizer, como é que o mundo funciona? A gente, né, o Aristóteles dizia lá, por exemplo, do movimento, né, você solta a pedra cai e fica lá, quietinha lá. Então, o local, o lugar, né, o estatuto, né, do ser, vamos dizer assim, era o repouso. Então, uma pedra ela tem que ficar infinitamente, eternamente lá em repouso, está quietinha lá. Isso, quando você tem um movimento violento, você tira essa pedra, né? Se você solta ela, o que ela vai fazer? Ela vai voltar para lá e vai ficar quietinha.
Então, para os gregos pararam por aí. Vamos dizer assim, no entendimento dessa máquina, né, o repouso vamos dizer assim, o modo privilegiado de ser, é o estatuto ontológico do ser, tá? Tudo converge para esse repouso. Bom, segundo Galileu, o que vai alterar essa perspectiva toda é o próximo passo a isso, de dizer que também o movimento é algo, né, que é importante, que configura a dimensão ontológica do ser. Então, o ser não é só repouso, mas ele é repouso e movimento também, né? Então, uma pedra lançada, né, ela ficaria eternamente parada, mas uma vez lançada, ela ficaria eternamente em movimento. A gente sabe que isso não acontece. Bom, isso não acontece não é por conta da pedra, né? Ela ficaria lá, numa boa, eternamente em movimento. Mas aí o que acontece? Começa uma série de forças, né? Começam a interagir com essa pedra, você lança a pedra, ela vai descrever uma trajetória, não é isso? E aí ela vai cair ali. Agora, por que ela caiu? Não foi por conta dela. Então significa dizer que existe uma série de forças interagindo e que configuram, vamos dizer assim, essa máquina do mundo. Bom, então com isso, todo o processo da lei de inércia, a descrição da mecânica do Galileu e o desenho final do Newton, o que conta aqui para a gente, resumidamente, não é o entendimento de todo esse processo, né, de descrição física dessas questões, mas mostrar essas duas coisas, tá? Então, para o movimento, o repouso e o movimento. Então, o que o Galileu está dizendo é o seguinte: os gregos foram até o repouso, pararam. Passou-se séculos e séculos e séculos, diferentes configurações sociais, políticas e econômicas, mas o passo seguinte foi dado no século XVII. Tá? Isso não dependeu de aspectos sociais, políticos, econômicos, nada. Isso aí não interessa. O próximo passo para a constituição da ciência foi entender que não apenas o repouso, mas o movimento constituem o estatuto ontológico do ser. O ser é repouso e movimento. Então isso é uma mudança de uma atitude mental. Ele está dizendo que é o seguinte: olha, se eu não conseguiria estabelecer a mecânica clássica, eu não conseguiria estabelecer essa mecânica se eu não tivesse mudado essa atitude mental. Então, na base de todo o desenvolvimento da física moderna, existe uma atitude mental, uma maneira de ver esse processo, e essa maneira ela é essencialmente filosófica. Independentemente de quais tivessem sido os aspectos, as configurações sociais, esse é um argumento, depois eu vou mostrar ali para vocês uma citação do Poiré. Ele está falando, se fossem aspectos sociais, eles já tinham feito isso há muito tempo, então nós já tivemos, depois dos gregos, outras civilizações, vamos dizer assim, modos de se fazer ciência, né? Que supostamente seriam as bases de se fazer ciência, para esse pessoal que está achando que são aspectos sociais que faz ciência. Não é, é uma atitude mental que faz ciência. Então é um modo de ver um ser qualquer, uma pedra qualquer no mundo, né? Entender que ela pode ser tanto repouso quanto ela pode ser movimento. Então essa mudança dessa atitude mental é que configura essa revolução. Então por que o pensamento moderno é revolucionário? É porque de alguma maneira ele fecha esse ciclo. Pensava de um jeito e passei a pensar de outro. Então, diferentemente de qualquer outro local, qualquer outra etapa da história do pensamento, é exatamente na modernidade que você faz essa mudança, né? Diria eu, com essa mudança de paradigma, que nesse momento não existe, né? O com não existe aí. Então, é isso que ele está dizendo. Então, ele aposta todas as energias dele, que todo o movimento anteriormente a Galileu, fortemente em Galileu e explicitamente, né, com o desenvolvimento da mecânica newtoniana, todo esse processo ele é movido a essa mudança de atitude mental que tem, né, o estatuto ontológico do ser como repouso e movimento. Então isso é teoria, né? Então ele vai falar a experiência mais elementar ou a experimentação
que é uma pergunta para a natureza e uma resposta, né, o modo de a natureza responder, tem a ver com a teoria. Com isso, a base, vamos dizer assim, dessa ideia de teoria é uma base que tem a ver com a ideia de matema, que tem a ver com a ideia de matemática, né? Se você for ver o próprio Poiré, que estudou a matemática, né? Ele começou com os matemáticos, estudando as matemáticas antes de estudar a filosofia. Ele é, nesse sentido, um matemático. O Thomas Kuhn escreve uma resenha muito interessante sobre... o Poiré publicou uma série de artigos e esses artigos depois foram reunidos em 2 livros principais, né? Que são estudos de histórias do pensamento científico e estudos de história do pensamento filosófico. Agora, esses textos eles apareceram publicados em diferentes lugares e no início da década de... na década de 60, em algum momento da década de 60, saiu uma edição americana com alguns desses textos, né, que estão presentes nesse livro que foi feito posteriormente na França, e o Thomas Kuhn escreve uma resenha sobre isso. O Thomas Kuhn escreve uma resenha dizendo, olha, que vale a pena ler o Poiré, todas essas coisas boas, mas ele tem uma pequena objeção. Ele fala assim, por que o Poiré tem essa atitude de ser contrário aos aspectos sociais na constituição da ciência moderna? Basicamente porque ele é um matemático. Ele fala, se ele fosse um físico, ele não pensaria dessa maneira. Então, como um matemático, ele está pensando as ideias abstratamente. Ele tem ele, vamos dizer assim, se articula muito mais com Platão, né? Ele até escreve um texto sobre Platão e Galileu, né? Que é essa ideia de quê? Que a ciência ela é teoria, e a teoria é essencialmente algo da dimensão da matemática, do matema, como eu tinha dito ontem, ou da matesis universalis, da ideia cartesiana. Isso não tem propriamente a ver com a experimentação. A experimentação é um momento que é secundário para confirmar a teoria, mas ele está afinado com essa dimensão matemática. É por isso que nessa resenha, que quando sai o livro dele nos Estados Unidos, o Kuhn fala, olha, o Poiré é perfeito, só tem um problema, ele acha que tudo é matemática. E a gente não pode entender a ciência apenas como matemática. A matemática é extremamente importante, mas a gente tem que ter um outro enfoque da dimensão material, das práticas sociais, e isso o Poiré tirava fora, né, da visão de mundo dele. Outros autores, né, o Grossman, por exemplo, quando você está, em parte também o Hessen, quando você está vendo o que é o Galileu de Hessen e o Galileu de Grossman, você fala, é outro cara, porque eles estão enfocando exatamente, é o Galileu que vai para o arsenal, é o Galileu que tem que resolver problemas de balística, é o Galileu que está inserido na sociedade dele. Então é um outro tipo de enfoque. Eles estão olhando o Galileu como alguém que está inserido em práticas técnicas e científicas, né? O próprio Galileu, como a gente sabe, que vai aperfeiçoar o telescópio, né? Então esses outros autores que tentam compreender a ciência como uma construção social, eles vão olhar essas práticas científicas e vão dizer assim, ó, Galileu só é Galileu porque ele está inserido dentro desse contexto, né, em que havia uma demanda pelos conhecimentos científicos por parte dessa sociedade, e ele tem tais e tais práticas sociais, né, de interação para a produção de conhecimento científico. E o Poiré quer saber disso não. Então o Galileu de Poiré não é gente que faz, né? É gente que pensa. Então não está lá interagindo, não está lá pensando na artilharia, não tem nada a ver com isso. Então é alguém que está pensando, né, que as grandezas matemáticas elas se articulam e que isso é importante, que a ciência é teoria. Por isso é que ele está pensando como Platão. É por isso que ele está escrevendo um texto, Platão e Galileu. Você fala, mas o que o Galileu tem a ver com Platão? O Galileu do Poiré tem a ver com Platão,
porque o Galileu está nesse corredor cultural que liga o século XVII à Grécia, eles estão afinados. Eles estão pensando que são as teorias, aí o Galileu ainda fala aquela frase lapidar, né, de que a natureza está escrita em caracteres matemáticos, que é uma frase pitagórica, platônica, matemática, né? Então, a natureza está escrita em caracteres matemáticos e o que conta é isso, é a linguagem, como que a natureza se comporta por uma essência, por um tema que está nela e que a gente pode aprender e apreender esse processo. Quer dizer, se a gente fizer a pergunta matemática correta, se a gente usar a linguagem correta, que é a linguagem da matemática, que é a linguagem das características primárias, não secundárias, como eu tinha dito ontem, a gente vai saber compreender essa natureza. Então, portanto, para o Poiré, o que conta é essa visão. Quer dizer, ciência é a teoria, ciência, né? Tem uma frase do Thomas Kuhn que ele fala assim, a própria ideia de que, um pouco um parênteses, a própria ideia de que lançada uma pedra, né, ela ficaria ad eterno, né, se não tivesse alguma interação, alguma força agindo sobre ela, aí ele fala assim que, o Kuhn, né, que era um físico, ele fala, isso só existe na cabeça de físico. Aí, como eu sei que tem muita gente que trabalha com ensino de física, né, fazendo essa observação, o Kuhn fala assim, isso aterroriza as criancinhas, porque quando você... Como assim? Porque a criancinha, o que ela vê? Você joga a pedra cai. Aí chega o professor de física e fala assim, não, porque se você jogar a pedra, veja bem, ela vai ficar de eterno, né? Essa aqui foi julgada em 1910, né? Está aí até hoje, Aí os meninos ficam assim, poxa, eu não tô entendendo, né? Eu falei, isso é um perigo, né? Bom, não, veja bem, ela não fica, né? Mas ela não fica por quê? Ela não fica porque tem uma reação, uma força contrária, etc. e tal. Bom, então, basicamente é isso que o Poiré pensava, né? Então, o Galileu do Poiré é um sujeito teórico, é um platônico, é alguém que faz uma teoria, que é alguém que faz perguntas matemáticas para a natureza e obtém respostas, tá? Esse é um modelo interessante de ciência? É um modelo interessante de ciência, não estou dizendo que não é. É bastante, quando a gente lê, o Galileu é bastante enfático, ele traz muitos argumentos que fazem a gente pensar, né? De fato, este é um aspecto da história da ciência que a gente deve considerar. Então, mais do que descrever fatos, a gente deve entender uma espécie de atitude mental, de estilo de pensamento, como que um certo contexto, né, elabora uma certa ideia de ciência, e para o Poiré isso tem a ver com a história das ideias, tá? Então o Poiré ele não faz uma história social da ciência, mas ele faz uma história das ideias científicas, que para ele ideias científicas estão conectadas independentemente do suporte social, tá? O fato da lei de inércia se desdobrar na modernidade significa dizer que está havendo um diálogo com aquilo que os gregos criaram e o desdobramento, né, desse pensamento grego, né? Sempre aquela ideia de ombros de gigantes, né? Os gregos eram gigantes, né? Mas um anão nos ombros do gigante consegue enxergar mais longe, né, do que o gigante. Então, os modernos fizeram coisas excepcionais, tudo bem, a partir dos gregos, né, mas conseguiram avançar, né? Tem essa ideia de que o próprio Newton, nesse sentido, seria considerado aquele gigante que a antiguidade não teve, né? Que ele acaba sintetizando todo esse processo aí. Bom, então essa é uma ideia. Muitos historiadores começam a fazer história da ciência seguindo um pouco esse viés. Eu tenho que fazer história da ciência, mas eu tenho que fazer história das ideias científicas, independentemente de contextos sociais. Quando você tem esse recorte, você vai julgando fora, né, da sua perspectiva, como eu disse, o Galileu e o Arsenal. Isso não interessa, as articulações políticas do Galileu. Isso também não interessa. O que interessa são as ideias de Galileu, como que elas enfocam aí. Bom, então esse é o Galileu, esse é o Poiré, ou filósofo. Agora vamos ver as máquinas, né? Quais são esses outros pensadores que defendem a ideia de máquina.
Um primeiro deles é o Merton, né? Então, quem é Robert Merton? Robert Merton foi um sociólogo, né, que viveu muito, né, ele morreu recentemente, há alguns anos atrás, mas ele viveu praticamente o século XX todo. E o Merton, ele é um sociólogo que lá na década de 30 vai fazer uma tese de doutorado, e nessa tese de doutorado ele vai analisar a ciência. Inclusive naquele momento, o próprio Merton, depois ele comenta isso, né, que quando ele escolheu estudar a ciência, isso não era muito comum na época, porque as pessoas estudavam muito a sociologia e naquele momento mais a ideia de sociologia urbana, né, de como é que as cidades se tornavam cada vez mais importantes, e ele resolveu estudar a Inglaterra do século XVII e estudar a ciência na Inglaterra do século XVII. Então, de cá, era uma tese de doutorado, a própria escolha do objeto dele, naquele momento, na década de 30, do ponto de vista da sociologia, já foi uma inovação, por si só. Ele foi aluno do Sarton, ontem alguém perguntou aqui, né? O Sarton é aquele belga que vai para os Estados Unidos, e o Merton vai herdar algumas características daquilo que o Sarton recomenda para se fazer uma boa história da ciência, que são, por exemplo, aspectos estatísticos. Você tem que estar baseado não só em fatos, mas você tem que ter um número de ocorrências razoáveis para você poder ter uma afirmação mais categórica de que aquele processo ocorreu daquele modo, né? Como diria Aristóteles, uma andorinha só não faz verão. Então você tem que acumular, né? E isso, na mão de um sociólogo, isso é o que ele mais gosta, né? Ou pelo menos muitos sociólogos precisam desse acúmulo de dados, precisam dessa dimensão estatística, quantitativa, né, de uma metodologia quantitativa para se ter um entendimento do comportamento social. Então ele, orientado por essa perspectiva e também por uma perspectiva que é um pouco polêmica com relação a se o Merton adotou isto ou não, que é a ideia weberiana, né? O Weber escreveu lá Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, todo mundo conhece esse texto, né? De que nos países protestantes, por uma certa perspectiva religiosa, teria influenciado no desenvolvimento da economia, né? Então todo mundo acompanhou, é uma tese bastante difundida e, segundo os sociólogos, também de um modo geral muito mal interpretado, mas de qualquer maneira isto está e não está presente, é isso que é a polêmica na obra do Merton. Então ele parte do seguinte princípio: eu vou analisar estatisticamente. Então ele encontra uma série de o material de pesquisa dele, ele encontra uma documentação que são anuários de estatísticos de profissão. Então, por exemplo, ele pega o século XVII todinho na Inglaterra e vai vendo a formação de profissões ao longo do ano, tá? Ao longo de boa parte dos anos do século XVII. Ele tem toda essa estatística. Então, por exemplo, vamos supor lá, no começo do século XVII, 1601, se formou tantos engenheiros, tantos poetas, tantos filósofos, tantos médicos, tá? Então, cada ano ele vai levantando esses dados e, por outro lado, ele vê o que está acontecendo na sociedade. Está acontecendo, é um momento de paz. Então, o que se forma? É um momento de guerra. Então, ele vai perceber, por exemplo, que na guerra se forma muito mais engenheiros, militares, médicos, né? Na paz, você pode se formar mais filósofos, poetas, né? Então, ele vai percebendo que existe uma relação entre ciência e sociedade, né? Que hoje a gente sabe que isso é muito claro, né? Mas na década de 30, 1934, o livro é publicado em 38, em 1936, que ele defende essa tese, isso não é algo assim muito explícito, e isso também não é algo que é feito a partir de um material, a partir de uma metodologia da sociologia, né? Então a ideia basicamente é tentar ver o que ocorre na sociedade e qual que é a relação que tem em termos de ciência e tecnologia. Por isso que o livro se chama Ciência e Tecnologia na Inglaterra
Ciência, Sociedade e Tecnologia na Inglaterra do século XVII. Ele quer analisar a relação entre ciência e tecnologia por um lado, sociedade por outro, num determinado período em que a gente sabe que a ciência se desenvolveu enormemente, num país em que ela se desenvolveu enormemente. Então ele quer saber como que se deu isso e também quer saber se tem uma relação com o modo protestante, essa que é a tese um pouco polêmica, né? Aí existe um artigo do Stephen Shape, essa é a chamada tese de Merton, né? Então o que é a tese de Merton? A tese de Merton é exatamente essa ideia de que existe uma correlação entre o desenvolvimento científico e tecnológico e a sociedade, tá? Então hoje a gente sabe disso. Isso estruturou, inclusive, muitos programas de história da ciência nos Estados Unidos e, inclusive, em outros lugares, né? Essa ideia de chamar os programas, né, STS, né? Ciência, a sigla em inglês para Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, muitos programas americanos de história da ciência eram chamados programas STS. Lá na UFMG, quando a gente foi criar o nosso programa lá para estudar a história da ciência, a gente já chegou no final disso. Muitos historiadores, mundo afora, já falavam assim, o que a gente vai fazer agora, depois do STS? Né? Então a ideia não foi criar um programa STS, porque todo mundo já sabia disso. O que se discutia é o seguinte, qual será o rumo da história da ciência pós-Merton nesse sentido, pós-STS. Então, muitos daqueles programas que se chamavam STS mudaram de nome, foram buscar outras perspectivas, porque isso, de certa maneira, ficou uma coisa muito óbvia, né? O Merton estudou a ciência de um modo geral, as pessoas estudavam ciências particulares, como que a fisioterapia foi afetada por questões sociais e por aí lá fazia um estudo disso e tal, né? Mas depois de 70 anos fazendo isso, aí as pessoas começaram a falar, isso já está incorporado, quer dizer, todo historiador, todo filósofo da ciência já sabe que existe uma correlação entre ciência e sociedade. Mas, de qualquer maneira, né, o Merton foi extremamente importante para isso, ele foi importante para outras coisas também, lembrando que a publicação do livro do Fleck em inglês, em 1979, tudo bem que saiu uma reedição em 1980, mas a publicação em 1979 foi graças ao Merton. Então, quer dizer, o Merton que foi o editor, que foi o patrocinador, o estimulador, né, para que se fizesse essa tradução, e ele era um personagem extremamente importante, né, naquele momento. Então, vamos dizer assim, ele usou do capital simbólico dele para poder patrocinar. Então, novamente, aquilo que eu estou falando, esses autores eles estão sempre se cruzando, né? No caso do Merton, ele não escreve uma linha crítica sequer ao trabalho do Fleck, nem comenta nem nada, mas ele é o patrocinador da edição. Então, quer dizer, mesmo que não seja um concurso, vamos dizer assim, teórico, né? Mesmo que não seja um embate teórico, é aquele aspecto que eu estava dizendo que é institucional. É lógico que ele leu o livro e falou, o livro do Fleck é importante que se edite em inglês, e patrocinou essa edição, inclusive convidando o Thomas Kuhn para fazer o prefácio, né? Mas voltando ao Merton, então, basicamente, o Stephen Shape escreve um texto, um artigo, se chama Compreendendo a Tese de Merton. Está tudo aí na bibliografia que eu passei para vocês. Na verdade, ele escreve dois textos sobre a tese de Merton, né? Primeiro, ele escreve num dicionário, é um texto assim absolutamente lacônico, é um dicionário de história da ciência que eu não recomendo, está na bibliografia, mas eu não recomendo, porque os verbetes são extremamente pequenos, você tem uma expectativa muito grande do que vai ser dito e um parágrafo, não é? Então, a tese de Merton num parágrafo. Então, para se redimir, eu acho que ele ficou assim com um sentimento de culpa, né? Porque ele aceitou publicar nesse dicionário de história da ciência o verbete tese de Merton, e aí então eu acho que ele ficou assim com aquela ideia, gente, mas as pessoas vão ler ali e eu fiz muito pouco. Então ele vai e escreve um extenso artigo analisando a tese de Merton. E a novidade desse extenso artigo
é que ele redimensiona essa questão da tese do protestantismo, tá? Que as relações, um modelo de religião, dizendo assim, Merton, na realidade, embora os historiadores da ciência, de um modo geral, tenham reproduzido essa tese, porque Merton usou duas coisas. Merton usou a estatística de Sarton e a sociologia de Weber. Na sociologia de Weber, mais especificamente, a ideia da relação entre religião e produção de conhecimento científico. Ele fala, não é bem assim. Aí ele vai analisar textos anteriores, né, já que ficou de maneira dúbia no texto de 1938, no livro de 1938, o Shaping analisa a obra anterior, inclusive textos que o Merton analisa o papel do protestantismo, né, e ele vai dizer isso não está necessariamente conectado com a ciência. São coisas que ocorreram ao mesmo tempo, porque, sociologicamente falando, muitos eventos ocorrem no mesmo tempo. Então, de alguma maneira, isso facilitou, mas não existe uma relação necessária. Aí falou, mas então qual que é o modelo sociológico de Merton? Ele vai analisar e vai dizer que está em Pareto. Pareto, né, é um sociólogo de origem italiana, mas que trabalhava em Harvard no início do século e que teria trazido uma nova concepção sociológica, sobretudo para se contrapor a uma visão marxista muito predominante naquele momento. Então, para ser uma visão um pouco concorrente, no sentido do modo de produção que o Marx colocava, todas aquelas ideias marxistas, tentava-se procurar aspectos que fossem, vamos dizer assim, mais abstratos no comportamento da sociedade, né? Aspectos que têm muito mais a ver com o que ele chama de um sentimento, né? O Pareto e o Merton repete isso ao longo do livro dele. Havia na Inglaterra do século XVII um sentimento no sentido de uma atitude mental, tá? A própria palavra em inglês é a palavra sentiment, né? Não feeling, né? É sentiment, no sentido de que é sentiment. Sentiment é um sentimento, mas é uma atitude mental, um certo, vamos dizer assim, são aqueles aspectos que a gente não pode descrever de maneira muito clara. Então, o que o Merton está dizendo, olha, as coisas foram meio que acontecendo, havia uma certa atitude mental, mas a gente não pode exatamente quantificar isso. Então, tem aspectos sociais que são muito... É como se você falasse, o ethos do brasileiro, o ethos do inglês do século XVII, tem a ver com Merton? Tem a ver com Merton. Então, ao mesmo tempo que ele usa, tem a ver com Weber? Tem a ver com Weber. Então, ao mesmo tempo que ele usa, às vezes, um vocabulário weberiano, então isso aqui confundiu os historiadores. Aí, o Shape, que é uma pessoa que está bastante enfronhado, né, dentro do entendimento desses processos todos, ele constrói um artigo bastante interessante, né, em que ele fala que essa atitude mental, esses valores, esses sentimentos, talvez tenham sido assim, muito mais patentes, né, nessa construção desse imaginário, né? Ele não faz referência, o Merton, o Shape não faz referência ao tratar aqui com o Pareto, mas o Pareto aparece como autor importante numa tese do Winch, né, do Peter Winch, que é uma tese em que ele utiliza o Wittgenstein já nos anos 50, né? Então é uma tese, um livro muito Ciências Sociais e suas relações com a filosofia, é um livro de filosofia das ciências sociais muito conhecido, inclusive ele foi até traduzido para o português, assim, em épocas logo depois que foi publicado na Inglaterra. Então, também trabalha com Pareto, né? Trabalha com a ideia de Wittgenstein, formas de vida, aquelas coisas todas, mas também com essa ideia do Pareto, dizendo que certos comportamentos da sociedade não são coisas tão quantificáveis, né? Não são modos assim tão fáceis de você estratificar, né? De se falar assim, uma classe dominante, uma classe dominada, estruturas assim, assado.
Bom, você está um pouco aqui nas entrelinhas da sociedade. Então, ele está trabalhando com essa ideia de influência, segundo o shape de Pareto, né? Em que, e ele cita o Pareto, mas muito poucas vezes. Então, ele fala assim, o número de citações não é condizente com o número da importância que essa perspectiva de Pareto teria no processo de entendimento da relação entre desenvolvimento tecnológico e sociedade, né? Então, avalia um pouco nesse sentido. Agora, uma coisa que é muito importante, né, e suposto, é dizer o seguinte, que, inclusive, de um modo geral, as pessoas que são contra a afirmação epistemológica, né, de que fatores sociais são condicionantes fundamentais, são determinantes no resultado final do conhecimento, as pessoas que são contra essa tese adoram Merton. O Merton é considerado o ideal de boa sociologia da ciência. Por quê? Porque o Merton ele não estabelece uma conexão necessária. Tá? Não é essa conexão, é uma implicação, mas que, vamos dizer assim, não é na tessitura, na relação entre sociedade e ciência, é uma relação que se dá muito mais, é como se fosse corpos autônomos. A ciência é um corpo autônomo, a sociedade é um corpo autônomo e essas duas coisas estabelecem relações. Mas a ideia de ciência não emerge em uma tessitura, né, social de prática científica e sociedade. Então, portanto, o Merton conclui o seguinte, que embora haja uma implicação, não há um movimento epistemológico de dizer o seguinte, a constituição do conhecimento científico se deve à tessitura entre práticas científicas e práticas sociais. São coisas distintas, que não sei se está clara a ideia, quer dizer, são coisas um pouco paralelas que acabam, vamos dizer assim, tendo influências, mas, em última instância, o que é considerado científico é algo que depende apenas da comunidade científica e não da sociedade. Percebe o que eu estou falando? É como se eu dissesse assim, olha, o cientista estabelece uma lei, isso aqui funciona, ou cria um produto tecnológico, isso aqui funciona. Se a sociedade vai precisar ou não, isso é uma coisa secundária. É lógico que se for um momento em que a sociedade precisa mais, como ele vai, se tem guerra precisa mais disso, se tem paz precisa mais daquilo, a sociedade vai lançar mão desses produtos que a ciência cria, mas a sociedade não interfere na produção. Percebe a diferença? Então, existe uma relação entre ciência e sociedade, mas não existe uma tese epistemológica dizendo que o resultado final do que a ciência produz é determinado pela sociedade. Essa é uma tese diferente. Então, é como se tivesse assim, uma associação, né, porém não uma interação mais profunda, né, em termos de que a visão que o cientista tem do mundo é condicionada pela sociedade. Tá? Isso é um pouco secundário, é como se o Merton deixasse, né, o cientista ter uma certa neutralidade no processo de produção do conhecimento dele. Então, isso faz com que boa parte daqueles filósofos e cientistas que não aceitam essa tese epistemológica, né, de dimensão histórica, né, vão gostar da sociologia do Merton. Né? Depois a gente vai ver mais à frente, é por isso que o programa forte de sociologia do conhecimento, né, ele pretende ser mais do que uma sociologia do conhecimento. Né? Então, de certa maneira, mesmo com a crítica que vai sofrer modelos sociológicos como o de Mannheim e Durkheim, de sociologia do conhecimento, o Merton prevalece. Isso não é à toa que ele teve uma carreira acadêmica assim, né? Ele, imagina, o Merton em 1938, ele devia ter o quê? Por volta de 30 anos. E o livro dele causou um impacto. Então ele se tornou uma pessoa importante já nos primeiros anos da vida acadêmica dele,
e ele seguiu toda uma trajetória, trabalhando com questões de sociologia da ciência e outras questões sociais também, mas ele conheceu a notoriedade muito cedo, uma importância muito cedo, e teve uma longa vida acadêmica, né, e efetuou todas as, vamos dizer assim, coisas boas que um bom acadêmico pode desenvolver, inclusive editando o livro do Fleck lá nos Estados Unidos, né? Então, teve uma aceitação muito grande. Não teve, né, como por exemplo o Mannheim, teve uma crítica teórica muito grande, acabou desviando um pouco a carreira dele para ser, entre aspas, uma espécie de burocrata da educação e não propriamente um teórico original, né? Então, vamos dizer assim, teve alguns percalços. O Merton, poucos percalços nesse sentido, né? E isso eu estou dizendo o seguinte, que embora haja críticas, de um modo geral, as pessoas consideram que trabalhos nessa perspectiva mertoniana são trabalhos muito bem-vindos. Todos os lados da querellum acham isso. É importante entender esses processos entre ciência e sociedade. Agora, se eles estão vinculados de uma maneira um pouco mais forte do que simplesmente ter uma implicação um com o outro, isso é outra coisa, né? Então, de um modo geral, as pessoas ao longo do século, assimilaram, discutiram, debateram a tese de Merton. É quase como se fosse assim, uma tese que sofreu poucas críticas, talvez pelo pouco compromisso epistemológico de influenciar a produção do conhecimento científico. Mas apenas dizer, vocês cientistas e vocês sociedade, o que vocês estão fazendo é isto, um está implicando no outro. Cientistas e sociedade tenderão a aceitar isso, tá? Então ele não falou, como a gente vai ver na frente, o programa forte. Bom, então essa ideia de ciência e sociedade, a gente percebe que é um outro modelo de fazer história da ciência. São relações importantes, né? Mas não, vamos dizer assim, com implicações epistemológicas. Aí nós temos um terceiro modelo aí, que eu agrupei, de certa forma o próprio Zizek, que vem abaixo, ele também teve em seu tempo de juventude, né, ele seguiu uma tendência marxista, né, época, né, de seguir tendência marxista realmente na juventude, né, bom, algumas pessoas continuam posteriormente, né, mas muitas não, então, mas quase sempre as que, o próprio Popper, né, que vai fazer a crítica ao marxismo e tal, teve lá seus dias de juventude, portanto, teve lá seus dias de marxismo, né. Então, o Hessen e o Grossman, né, são dois autores que escrevem a partir de uma perspectiva marxista, né, estão tentando entender a sociedade a partir de um viés marxista, e escrevem de modo independente, tá? De modo independente um do outro. O Hessen, o Boris Hessen, ele é russo, né, e ele vai no famoso Congresso de História da Ciência de 1931, a esse Congresso da Ciência, e tem a comissão russa, né? Lembrando que a Revolução é de 1917, a gente está vivendo todo aquele processo, né, que se seguiu a Revolução, e o Hessen é um representante, né, e o trabalho dele é tentar mostrar que existe uma relação entre o contexto social e a produção do conhecimento científico de modo mais profundo que a gente está normalmente supondo, né? E ele vai analisar as origens, né, da mecânica newtoniana e tentando mostrar como que certos eventos, né, sociais impactaram no desenvolvimento, na aceitação, no terreno fértil ou não para o desenvolvimento das ideias de Newton. Então ele vai dizer, ele vai elencar uma série de, ele vai discutir, por exemplo, a ascensão da burguesia, ele vai discutir uma série de aspectos sociais e vai fazer, na realidade não é um livro, é um artigo, né? Esse artigo, posteriormente, ele é traduzido para o inglês. Mais recentemente, ele sofreu uma segunda tradução para o inglês, fazendo sempre... Porque o próprio Hessen republicou o artigo em 1934, em russo, e ele acrescentou algumas coisas, tirou outras coisas. Foi um artigo que foi sendo trabalhado, e depois existe uma edição em espanhol e existe uma edição em português também, né? Já desse artigo.
e basicamente o que ele está dizendo é a mesma coisa do que essas outras abordagens sociais, porém a partir de um certo viés marxista, até um certo tom de denúncia de como, né, que um certo tipo de ciência burguesa opera certas relações de poder, né, e mostra como que, na realidade, ele faz uma relação no sentido, né, que o trabalho de Engels já teria sido o primeiro a perceber que certas relações entre ciência e sociedade. Então ele vai buscando no trabalho de Marx, no trabalho de Engels, em trabalhos de teóricos marxistas, como explicar essa relação entre ciência e sociedade a partir de certos fatos históricos que estavam ocorrendo simultaneamente à criação dessas ideias científicas, né? Então, basicamente, o que o artigo dele traz é isso, né? Ele, de fato, faz mais uma espécie de credo, né, marxista. Se a gente for comparar, por exemplo, com o trabalho do Grossman, que escreve mais ou menos no mesmo período, o Grossman não fica falando assim, não, porque aí então o marxismo explica isso. O Grossman é considerado um marxista, mas a perspectiva dele está muito mais diluída. Ele é marxista no sentido que até eu sou, quer dizer que talvez hoje todos nós sejamos, quer dizer o seguinte, olha, quando, por exemplo, Marx diz que o trabalho é uma dimensão ontológica fundamental no homem, quer dizer, o homem se faz pelo trabalho, quer dizer, os processos de produção nos quais a gente se insere enquanto pessoas, esses processos, eles não só afetam o que a gente é enquanto pessoa, mas esses processos são processos sociais, quer dizer, é um determinado tempo histórico, social, de práticas históricas, né? Então, talvez hoje, de um modo geral, todas as pessoas sejam marxistas, né? No sentido de, quando os economistas modernos começam, né? A gente sabe que o trabalho sempre foi uma categoria assim, muito, né? Gente que faz não é gente que pensa, né? Então, gente que faz, até hoje a gente vive essa divisão entre a técnica, né? Entre a teoria e a técnica, entre a ciência e a tecnologia, quer dizer, tudo isso foi algo que se discute muito na constituição da ciência moderna, como que essas duas tradições se conciliam. Então, a gente sabe que no contexto da Grécia, a ideia de trabalho manual é extremamente pejorativa, né? Então, de um modo geral, os autores clássicos têm uma visão pejorativa do trabalho, mas a gente sabe que Marx muda essa dimensão. Então, o trabalho ele passa a ser algo que é extremamente importante na própria constituição ontológica do ser social. Quer dizer, o ser social ele se torna alguém através de um modo de produção dentro de uma sociedade, etc. e tal. Então, isso é, evidentemente, algo que Marx trouxe uma contribuição importante, mas isso é muito mais diluído, de certa maneira, né? As pessoas tendem muito mais a aceitar isso, né? Posteriormente eu vou falar de Wittgenstein para vocês. O Wittgenstein teve um amigo marxista, vamos dizer assim, que era o Piero Safra, e muitos acreditam que a ideia, né, de um primeiro Wittgenstein para o segundo, que é essa ideia da pragmática da linguagem, dos aspectos sociais, tenha sido muito motivado pelas conversas que Wittgenstein tinha com o Piero Safra. O Piero Safra é um economista importante, né, que tem uma teoria sobre a questão do valor, mas ele era muito amigo do Wittgenstein, igual o Keynes também, que era amigo do Wittgenstein, e eles discutiam, passavam horas e horas discutindo. Então, quem conviveu com Wittgenstein acha que, na realidade, foi aí que ele pegou essa ideia, né, de formas de vida, de práticas sociais, etc. e tal. Portanto, é como se dissesse, Wittgenstein também é marxista, assim como todos nós somos marxistas, no sentido de que a gente tem hoje uma ideia dessa dimensão do ser social, né, que a gente se constitui em sociedade. Nesse sentido, a obra do Grossman é muito menos ideológica, de certa forma, muito menos panfletária, né, do que a obra do Hessen, né? E o que é irônico na história é que depois o Hessen é eliminado pelo regime, né? Ele defendeu e depois o regime chegou à conclusão que ele não era mais uma pessoa grata, né? E deixou de existir.
Então, o Grossman, ele tem uma espécie de marxismo muito mais diluído, né? Então, ele não fica fazendo uma apologia do marxismo a cada 4 parágrafos, dizendo, como diria Engels, como diria Marx, e citando os autores. Então, essa é a perspectiva um pouco do Hess. Ele é considerado um marxista, né? Defendendo essa ideia. O Grossman é também um marxista. E o Zizek, que eu coloquei abaixo, que também foi militante marxista, vai ter isso numa dimensão mais diluída ainda. Então, boa parte desse, vamos dizer assim, marxismo dominante, ele vai sendo diluído para uma espécie de condicionante social da produção do conhecimento científico. Tá? Então, dizer assim, a configuração social é extremamente importante na produção do conhecimento científico. Essa não deixa de ser uma tese, né, que teve uma das suas origens nessa visão marxista. Por quê? Porque Marx é um dos primeiros a colocar, né, com todos os pingos nos is, de que o trabalho e a dimensão social são extremamente importantes na constituição ontológica do ser. Quer dizer, somos seres enquanto seres sociais. Por mais que tenhamos individualidade, a nossa individualidade é composta nesse processo das práticas sociais. Então, essa tese, esses primeiros autores são chamados marxistas, mas depois eles vão diluindo. O Zizek, ele vai criar essa, vamos dizer assim, ele inicialmente pertence ao partido, procura militar, procura defender ideias ligadas ao marxismo, né? Mas logo ele muda, né? Ele não pensa mais nesses aspectos, né? Então, por isso, alguns autores vão considerar ele estaria ali no 2.3, né? Seria Hess, Grossman e Zizek como representantes de uma tendência marxista, mas eu acho que já está tão diluído, né? Está tão diluído que eu coloquei ele abaixo aí. Quando eu acho que, pelo menos para mim, me pareceu muito mais interessante o Grossman, né? É um autor que o Hessen também, esse texto do Hessen de 1931, ele causou um impacto muito grande, porque naquele momento você tinha 2 modelos, né? Você tinha um modelo um pouco idealizado, né? Um pouco pulverizado de história da ciência, em termos de descrever algumas ideias, nem tinha aquela articulação que o Poiré estaria fazendo aí com as ideias, e tinha muitas descrições de fatos. Aí você tem um Congresso Internacional de História da Ciência, vem a comissão russa e apresenta uma tese dizendo assim, aspectos sociais, como diria Marx, são extremamente relevantes. Então, isso causou um impacto muito grande, né? Foi por isso que foi editado em inglês, isso foi tendo... Existe até um livro em que reúne todos os textos da comissão russa. Depois isso tudo foi traduzido para o inglês, né? Se discutiu muito esse impacto, seria um novo modelo de se fazer história da ciência, então isso teve uma importância aí considerável, né? O trabalho mas ficou um pouco por aí, quer dizer, o trabalho do Hessen, ele ficou meio que samba de uma nota só, levantou a poeira da coisa tá chegando, não? Bom, então, para a gente ir para o intervalo, só um instantinho. Levantou a poeira aí né? O Grossman, né? O Grossman só queria dar uma dica, é o seguinte, leia o Grossman, até mesmo para ter uma ideia de um Poiré, de um Galileu diferente do Poiré. Então, é o próprio Descartes. Até o próprio Descartes, a visão que a gente tem de Descartes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, por que Descartes teve a precedência, né? Embora ele não tenha sido o primeiro a desenvolver a álgebra linear, sendo que trabalhos de outros matemáticos, como o Viette anteriormente e o próprio Fermat, mais ou menos na mesma época, mas também anterior, por que o Descartes é considerado, vamos dizer assim, o pai da álgebra linear?
Aí ele vai mostrar que é o modo como que o Descartes conseguiu expressar não só matematicamente essa ideia, mas conseguiu um pouco transitar pelas necessidades dos usuários dessa álgebra, né? Então, de alguma forma, algo que o Fermat não fazia, algo que o Viette não fez. Então, ele enfoca esse aspecto de uma espécie assim, de um Descartes social, quer dizer, um Descartes abstrato, mas um Descartes abstrato que sabia usar o capital simbólico dele para poder, de alguma forma, divulgar as ideias, junto com Mersenne, junto sempre no lugar certo, na hora certa. Então ele faz esse tipo de análise e fala assim, não, Descartes é realmente o pai da álgebra linear nesse sentido, porque ele foi a pessoa. Então essa já é uma tese, né, que depois, mais à frente, vai ser enormemente repetida com a ideia de negociação na ciência, né? Quando o Gayson escreve lá, por exemplo, o livro sobre Pasteur, que eu acho que eu citei ontem, ele fala, Pasteur é um excelente cientista. Por quê? Porque ele conseguia fazer uma série de negociações, né? Ele conseguia, por exemplo, ter 10% do orçamento de ciência na França só para ele. Então, quer dizer, um cara que conseguiu, imagina hoje no Brasil, um pesquisador que sozinho tivesse 10% de todo o dinheiro de pesquisa nas mãos dele. Então, ele vai mostrando que o Pasteur, além de ser um bom cientista, ele também era um bom gestor de ciência. Então, por isso que ele é considerado, para o Gayson, um grande gênio da ciência. Não porque ele teve importantes questões relacionadas à ciência, que essas questões são inegáveis, mas porque, de alguma maneira, ele conseguiu, né, criar em torno dele o próprio Instituto Pasteur, né, que prevaleceu, etc. E tal. Então, esses trabalhos, eles já estão lá na década de 30, embutido na obra do Grossman. E essa obra, só para concluir, ela não é feita assim com apologia ao marxismo. Ela já começa a ser feita com uma análise das interações sociais que Descartes e que Galileu tem. Evidentemente não fazendo, não excluindo a contribuição especificamente científica, mas acrescentando também esse viés social. Bom, então vamos ao café, né, e depois a gente volta.